Oi, alguns dias eu postei no meus stories do Instagram uma pergunta de uma seguidora minha me dizendo que foi em outra pessoa, foi fazer uma leitura. Eu não perguntei pra ela, não especifiquei com ela se foi uma leitura de cartas, tarô, do que podia ser, né? E ela me perguntou o seguinte, ela disse que nessa leitura saiu que tinha uma amarração para ela, e ela me perguntou se a constelação poderia ajudar ela nesse caso, né, nessa questão que apareceu lá na leitura dela. E coincidentemente, isso vem muito para mim em sala de atendimento. Muitas pessoas chegam para mim me dizendo que foram fazer uma leitura de cartas, ou foi num benzedeiro, ou foi numa outra terapeuta, em algum outro lugar, e falaram para ela que ela tinha uma amarração, né? Foi feita uma amarração para ela, ou que ela pegou essa amarração de outro alguém. E o que acontece, tá? Às vezes, né, isso geralmente acontece quando as pessoas vão fazer uma leitura de tarô, ou de baralho cigano, do que for, né? Eu não tô falando mal do tarô e do baralho cigano, muito pelo contrário. Existem leitores, né, de tarô e de baralho cigano que são excelentes e sabem exatamente o que estão fazendo e não manipulam a leitura, tá? Então, eu também utilizo de vez em quando eu preciso de alguma orientação ou quando eu preciso de alguma coisa, eu utilizo, tá? Só que com pessoas confiáveis, que eu sei que não estão manipulando aquilo ali. O que acontece? Vamos separar as coisas por partes, né? A primeira coisa, existe amarração? Sim, existe, tá? A gente sabe que existe, isso não é misticismo, isso não é loucura, isso não é coisa de gente esotérica, isso realmente existe, é nesse mundo que a gente vive, o universo funciona assim, infelizmente. Tanto que a gente vê por aí, inclusive no Instagram, um monte de anúncios, traga o seu amor de volta em 3 dias, faça o seu amor voltar para você em não sei quantos dias, e isso é sim uma amarração. Então, primeira coisa, amarração existe? Amarração existe, tá? Não estou aqui julgando quem faz. Eu estou apenas falando do ato, ok? A consequência de um ato desses é muito grande, tá? Uma amarração, uma simpatia, um adoçamento, o que for, tudo isso é magia, entra dentro das magias. E tudo é magia. Um pensamento é magia, um sentimento é magia, uma palavra é magia. O que conta é a intenção que nós estamos fazendo. Só que daí vocês vão me perguntar, ai tá, Gabi, eu amo muito aquela pessoa e a intenção que eu tenho é que aquela pessoa fique feliz comigo, mas eu estou ferindo o livre-arbítrio dessa pessoa em querer ou não ficar comigo, né? E quando a gente faz isso, nós estamos fazendo algo que não vai trazer consequências boas, nem para mim e nem para a pessoa que eu estou fazendo isso. Então, o que acontece, tá? Por que eu tô falando isso primeiro? Para dar um contexto a respeito desse movimento e de que aparece às vezes no nosso campo e se a constelação pode fazer algo a respeito disso, tá bom? O que acontece? Eu vou trazer o caso de uma das minhas pacientes, que eu atendi essa semana, inclusive. Ela veio com essa mesma questão. O que acontece? Essa mulher que fez a leitura para ela, realmente viu que tinha algo ali. Só que essa amarração que ela viu nessa leitura de tarô não era propriamente dita realmente uma amarração feita para ela. Era algo relacionado à ancestralidade. Então, o que acontece? Na ancestralidade dessa minha paciente, ela veio constelar a relação dela de um relacionamento abusivo que tinha terminado e ela não estava bem, que era um processo depressivo e tudo mais, tá? O que acontece? Essa paciente vivia tudo isso porque lá na ancestralidade houve um caso muito grave e sério de dano físico de um ancestral dela que aconteceu por causa de um relacionamento amoroso. O ancestral dela foi assassinado por causa de um envolvimento com outra pessoa, de um relacionamento. O que acontece? Isso cria um nó, cria um emaranhado.
E até que isso não seja olhado, até que isso não seja visto, isso vai passando de geração em geração. Esse ato na família dela acarretou muitos outros atos, acarretou problemas de relacionamento dessa pessoa que foi assassinada com os filhos foram retirados, né? A mãe foi também, não conseguiu estar presente. Então, esse ato acarretou muitos outros. Então, quando alguém do meu sistema familiar causa dano a alguém do outro sistema, essa pessoa passa a fazer parte do meu e eu do dela. Então, por exemplo, essa minha paciente, né, que o ancestral dela foi assassinado. O assassino e a pessoa que foi uma das envolvidas nesse ato, né, que estava envolvida de forma romântica com esse ancestral dela, também passam a fazer parte do sistema dela. E esse ancestral dela também do sistema dessas duas pessoas. Então, o que acontece? Há um emaranhado aí. E às vezes, quando um leitor de tarô ou de baralho, por exemplo, não tem noção de visão sistêmica e de constelação familiar, acontece o quê? Olha aquilo como uma amarração, né? Porque realmente parece um processo de amarração que uma pessoa está amarrada na outra, não desvencilha aquilo ali e vai interferir nos relacionamentos. Então acontece, isso realmente pode acontecer, tá? Existe essa situação, essa realidade, que não é uma amarração propriamente dita, o que a pessoa viu lá nas cartas, mas sim um emaranhado sistêmico, tá? O que a gente tem que cuidar? A pessoa viu, tem uma amarração para mim e posso desfazer, eu vou te cobrar, sei lá, 3, 4, 5 mil reais. Fiquem atentos que isso pode ser uma manipulação, né, dentro de uma leitura. Não estou julgando o baralho nem o tarô, muito pelo contrário, como eu falei antes, são ferramentas excelentes quando nós precisamos de um conselho, mas fiquem atentos com pessoas que realmente sabem o que estão fazendo e não manipulam aquilo ali, nem para tirar dinheiro, nem para nada, né? Isso é muito importante, tá? A gente cuidar. Eu confio em alguns leitores, sim, alguns às vezes eu até indico para os meus pacientes, que às vezes não é uma questão sistêmica, não é uma questão de apometria, não é uma questão das ferramentas que eu tenho. E eu sei que às vezes aquela pessoa precisa de um conselho que eu não tenho para dar às vezes, né? Que ela quer algo que eu não tenho como retribuir para ela de alguma forma, então eu indico ela para uma leitura, para um tarô, para um baralho cigano, porque essa pessoa se identifica, tá? Primeiro, lembrando, essas ferramentas não são ruins, não é para deixar de ir, nem para julgar todo mundo, tá? E não estou julgando aqui quem leu, quem deixou de ler, apenas fazendo uma observação do que foi visto, certo? Outra coisa, falando de amarração propriamente dita, ela existe, como eu falei antes, tá? E a constelação familiar pode ajudar nesse caso? Quando alguém vem para uma sala de atendimento para mim para fazer constelação, principalmente relacionado a relacionamento, ou trabalho, ou prosperidade, dinheiro, o que for, às vezes até na saúde, e isso aparece no campo, eu olho, tá? Se está dentro da minha jurisdição, dentro da hierarquia que eu trabalho, espiritual que eu trabalho, e dentro dos meus conhecimentos e das minhas ferramentas, auxiliar aquela pessoa para que aquilo seja suavizado ou tenha um fim, né? E que cada um siga com as suas partes livres, eu faço, tá? Desfaço magia, desfaço isso, não é isso, gente. É trazer equilíbrio e uma nova visão, é colocar a visão sistêmica dentro do processo que foi feito, porque uma pessoa só faz algo para outra quando uma ou a outra sente que houve algum dano, né? Ou que estava vibrando numa dor muito profunda, numa memória muito profunda. Existem às vezes sistemas familiares que vêm com contratos kármicos de muitas e muitas vidas. E às vezes essa amarração, essa magia, esse negócio que tem ali no campo, nem é de agora. São coisas muito antigas que vieram de ancestralidade.
né? De vidas passadas às vezes, inclusive de vidas passadas. Então, se vem no campo de constelação e tem como, através das ferramentas que eu utilizo e o campo kármico daquela pessoa que chegou, daquela pessoa que chegou até mim, já tem o mérito e o merecimento de ser dissolvido aquilo ali, resolvido, então sim, é feito, a constelação pode ajudar sim. Lembrando, não é todo constelador que considera isso. Tem consteladores que não consideram, que veem que isso não diz respeito à constelação, mas o que acontece? A minha formação de constelação, ela é muito abrangente, né? Eu fiz a minha formação com ela é parapsicóloga, então a minha formação veio de uma parapsicóloga que tem formação em apometria, então ela tem uma visão muito ampla e expandida das coisas. Então, desde o início da minha formação, eu fui incentivada a olhar tudo que vem no campo, né? E considerar tudo, porque tudo que vem no campo a gente olha e a gente considera. Só que o que acontece? Às vezes, alguns consteladores não consideram isso. Está certo? Está errado? Não, é simplesmente técnicas diferentes. Tanto que tem coisas dentro de uma sessão, dentro de um campo sistêmico, que outros consteladores não consideram e as pessoas acabam vindo parar em mim ou de outro constelador que olha para essa questão, né? Então, sim, se existe uma amarração no meu campo, por exemplo, e eu vou para uma sessão de constelação e o constelador considera isso, o constelador olha para isso, tem conhecimento, sabe como lidar com essas questões, super dá para olhar, tá? Dá para dissolver, dá para ver o que está acontecendo ali, lembrando que tudo dentro da questão de mérito da pessoa que está ali. Isso significa o quê? Que tem coisas no nosso campo que às vezes nem a nossa alma e nem a nossa hierarquia espiritual permite que a gente olhe e resolva aquilo naquele instante. Tem coisas que a gente só vai conseguir resolver na nossa vida lá na frente, quando a gente fizer determinados aprendizados. Então, por exemplo, se às vezes eu vou fazer uma constelação familiar para mim e eu vou ver lá que tem uma questão magística, uma questão de amarração, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro, só que eu, como ser humano, não evoluí o suficiente para mim fazer os entendimentos que eu preciso fazer a respeito daquela situação. Então, eu ainda não posso mexer naquilo, né? O terapeuta não vai poder mexer naquilo ainda. Primeiro, porque é um desrespeito, né, ao aprendizado daquela pessoa, não é não querer ajudar, é diferente. Porque às vezes, se não está ainda no momento certo de mexer naquilo e alguém mexe, vai causar muito mais dano do que ajudar, tá? É muito importante a gente olhar para isso. Outra coisa, às vezes vem pessoas com questões a respeito disso extremamente pesadas, tá? Que não cabe ao terapeuta resolver isso, porque a espiritualidade e o universo todo funciona dentro de uma hierarquia. E o constelador trabalha com essas questões, né? Dentro da espiritualidade, tudo funciona dentro de uma hierarquia. Por exemplo, eu não tenho hierarquia, tá? Nem autoridade para mexer em determinadas coisas. Tem coisas que somente um centro de Umbanda pode mexer. Tem coisas que somente um centro de Quimbanda pode mexer. Tem coisas que só um centro de Candomblé pode mexer. Então, o que acontece? Quando vem alguém para atendimento e tem algo no campo sistêmico daquela pessoa que cabe a mim fazer aquilo ali, a mim e a minha egrégora que trabalham comigo me dando suporte para fazer isso e está no mérito daquela pessoa, sim, eu vou dar o meu melhor para que aquilo aconteça da melhor forma possível para a pessoa que chegou até mim. E existem casos, que isso já aconteceu comigo, de pessoas que chegaram até mim com coisas bem difíceis, né? Difíceis que causam muita dor e muito sofrimento para todos os envolvidos, que aquilo não cabe a mim mexer. Tem que ser
outra hierarquia espiritual. Então, o que eu faço? Eu percebo ali no campo, eu posso? Não. Tá, vamos ver quem é que pode então, para onde que eu vou encaminhar essa pessoa. Então, o que acontece? Eu vou perceber se eu vou encaminhar essa pessoa para um centro de umbanda, se eu vou encaminhar essa pessoa para um centro de candomblé, para onde que essa pessoa vai, né? Ou se eu mesma posso fazer aquele movimento, sempre respeitando o campo de quem vem para mim. Então, se você vem para mim, para um atendimento comigo, e existe algo assim no teu campo, e eu posso fazer o movimento, eu vou fazer. E se eu não posso fazer o movimento pelo motivo de que você ainda não fez os entendimentos e aprendizados que precisavam ser feitos, eu vou te falar isso. E se tem algo no teu campo de amarração, de onda magística ou algo muito pesado que eu não tenho jurisdição e hierarquia espiritual para mexer, eu vou fazer um teste no teu campo para saber para onde te direcionar, que seja eficaz, seguro para você, tá? E aí depois cabe a esse lugar ou a essas pessoas aonde você vai resolver isso e olhar para isso, né? Porque acontece, Gabi, tu indica porque tu não sabe fazer, ou tu indica porque tu não quer fazer? Não. O que eu faço, gente? Eu sempre prezo pela segurança da pessoa que chega para mim. Porque acontece, quando uma pessoa chega para constelação, não é só ela ali, é todo um sistema familiar de pessoas que estão aqui, pessoas que não estão mais aqui, e que estão em outros lugares, em outras dimensões, em outros orbes. É muita coisa envolvida no campo de apenas uma pessoa. E se eu, porque eu acho que eu tenho condições, ou por curiosidade, ou por sentir que eu deveria fazer aquilo, eu vou lá e eu mexo em algo que não tá na minha jurisdição resolver, eu vou causar um problemão na vida dessa pessoa. Então, deixando claro aqui, tá? Existem 3 pontos principais que nós precisamos perceber quando existem essas questões no nosso campo. Alguém falou para nós que existe uma amarração no nosso campo e nos cobra horrores para fazer? Primeiro, se centra, se percebe e converse com alguém de confiança que tenha conhecimento nisso, tá? Segundo, vou para uma constelação familiar porque me falaram que tem isso no meu campo e eu quero realmente perceber se tem. Então, procure um constelador que considere essas questões, tá? Não estou dizendo que o constelador que não considera essas questões é ruim, não. É apenas a maneira dele de trabalhar, ok? Então, vou para uma constelação com um constelador que eu confio, que olha para essas questões. Então, eu vou aberto, vou sincero e vou ouvir o que o constelador tem para me dizer. Então, às vezes, se eu for para essa constelação e tem isso no meu campo, o constelador pode me dizer, olha, é um emaranhado sistêmico, é tranquilo. Não, realmente tem e a gente pode fazer isso e vamos fazer aquilo que é necessário, né? Dentro da sessão de constelação. Lembrando que não é cobrado a mais, não tem nada disso, é dentro da sessão de constelação e geralmente quando tem isso dentro de um campo e eu posso olhar para aquilo e trazer equilíbrio de novo para aquele movimento, é porque está muito emaranhado também no sistema familiar dessa pessoa, na ancestralidade pessoal, em vidas passadas, e diz respeito diretamente àquela pessoa ali. Então, o que acontece? É muito mais um movimento sistêmico de entendimento, de amor, de liberação, do que qualquer outra coisa, tá bom? Caso tenha algo de amarração que realmente é magístico, é algo pesado, é algo, né, que vai além do meu campo emocional, que vai além do campo sistêmico, que é algo realmente de outro movimento, eu vou encaminhar você para o lugar que pode te amparar, tá bom? Então, sim, essas questões existem, tá? Lembrando que às vezes pode ser questão de remaranhado sistêmico, às vezes pode ser questões que realmente são, né? Aí cada tipo de cada forma, digamos assim, de amarração ou de onda magística, a gente trabalha de uma determinada forma, sempre para tua segurança e
para tua melhor, para que você viva de uma forma mais leve, né? E respeitando o teu campo, respeitando o teu sistema familiar, respeitando a jurisdição, a hierarquia e principalmente as hierarquias espirituais, tá? Outra coisa que é muito importante a gente se dar conta, que às vezes a amarração que aparece no nosso campo é o nosso próprio emaranhado emocional, tá? Porque o que acontece? Às vezes vem muitas pessoas dizendo assim, ai Gabi, eu acho que realmente tem amarração pra mim, porque nada na minha vida funciona, nada na minha vida anda, eu não consigo me desvencilhar daquele relacionamento, eu não consigo me desvencilhar de nada. Às vezes é o nosso próprio emocional e o nosso próprio mental que causam isso. Porque o que acontece? Lembrem que eu falei lá no início que emoção, pensamento, sentimento, palavra também é magia? Então o que acontece? Às vezes eu sou o meu próprio obsessor e eu fico o tempo todo pensando naquela situação, eu fico o tempo todo na minha cabeça criando situações difíceis, situações complicadas para minha vida. E eu terminei um relacionamento, por exemplo, e eu fico ali olhando o que aquela pessoa tá fazendo. Eu terminei uma amizade e eu fico ali olhando o que aquela pessoa tá postando, o que aquela pessoa tá fazendo, com que ela tá se relacionando. E eu fico o tempo todo ali criticando, julgando, falando. Acho cada pouco uma desculpa para mim conversar ou falar a respeito daquela pessoa que já acabou, que já encerrou. Aí o que acontece? Eu crio uma amarração, eu crio emaranhado com aquela pessoa. Aí nada vai pra frente, nada flui, nada acontece, nada anda. Às vezes a amarração é a gente mesmo que faz, com pensamentos, com ações, com atitudes. Então é muito importante a gente também cuidar daquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Claro que muito daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, tem uma base, uma origem mais profunda, de ancestralidade, de crença que vem de muito tempo, de trauma de infância, da nossa criança interior. Tem muita coisa aí envolvida, tem. Só que nem sempre, quando existe uma amarração, quando falam que existe uma amarração no nosso campo, realmente é uma amarração, realmente é uma magia, realmente é uma demanda, como falam, né? Nem sempre é. Às vezes, a nossa própria amarração é a gente que causa, por simplesmente ser extremamente controlador e não querer soltar aquilo que já passou, tá? Então, era isso o recado de hoje, para esclarecer um pouquinho as coisas que eu trouxe, né? Esclarecer um pouquinho o debate que eu levantei lá no Instagram. Eu não preparei nada, eu não fiz um roteiro para falar para vocês aqui, eu simplesmente fui trazendo as informações. Então, quem tiver dúvida e quiser me chamar no privado, Gabi, eu fiquei com dúvida daquilo que tu falou, me chame, você sabe que eu sou disponível e que eu sempre respondo todo mundo. Às vezes eu demoro, mas eu sempre respondo, tá bom? Dúvidas, perguntas, é só me chamar. E eu espero que tenha sanado aí as dúvidas de todo mundo. E quem sabe eu posso preparar um vídeo mais completo, um conteúdo bem mais completo sobre isso, falando de forma bem mais aprofundada sobre cada detalhe, sobre cada informação que eu trouxe aqui de forma geral. Eu gravei esse vídeo para conseguir responder todas as pessoas que me chamaram, porque foram várias, né? Então eu acho que muita gente já passou por essa situação, já passou por essa questão. E, enfim, era isso. Um abraço e até mais!